Tudo bem? Boa noite, ainda bem que deu tudo certo. Estava preocupado com a conexão, estava te apresentando para falando de você, mas é uma pergunta muito importante. Aonde você está nesse momento, em que lugar do Brasil você está? Depois eu explico que o Dr. Matheus é um cirurgião itinerante. Ele era um cirurgião exclusivo de São Paulo, algum tempo atrás, e andava por aí em alguns lugares. Agora, a sua sede é em Brasília, mas ele continua ainda dando assessoria total ao IPJ. Ele é um médico que integra a equipe do IPJ. É com ele que eu divido as cirurgias mais complexas. Para vocês entenderem um pouco mais, eu já opero endometriose há alguns anos, mas estou focado muito na cirurgia de endometriose não tão profunda, mas muito mais na medicina reprodutiva. Agora, o doutor Matheus, ele é um exclusivo, ele é um cirurgião. Opera tudo, cirurgia oncológica, miomas, as coisas mais complexas do mundo ele opera. E essas endometrioses, alguns miomas de alta complexidade, eu preciso estar junto dele. Aliás, nesses casos mais complexos, é o contrário. Ele é o cirurgião e eu dou aquele apoio moral, porque eu opero junto, ele me guia, porque as coisas mais complexas são dele. E por isso, ele não tem uma sede permanente aqui em São Paulo. O Matheus, ele mora em Brasília atualmente, e ele, quando toda a cirurgia de alta complexidade, ele vem para São Paulo para operar comigo e opera com outros profissionais também que precisam da sua expertise em cirurgia pélvica. Então, ele integra a equipe, ele é o cirurgião de casos complexos, mesmo casos de oncologia, que não é a minha expertise, ele opera com a equipe dele, que eu encaminho para ele, mas ele atende aqui em São Paulo, no IPJ, o consultório é para uso dele a hora que ele quiser, está disponível para ele o tempo todo. E nas cirurgias de endometriose mais complexa, eu preciso da ajuda dele. Matheus, muito obrigado por estar aqui, podendo brilhantar essa live. E eu tenho certeza que as pessoas vão querer perguntar muitas coisas. Já estou aqui com um calhamaço de perguntas aqui, um monte, querendo tirar as dúvidas. E eu começo só fazendo uma introdução, que a endometriose acomete praticamente 10 a 14% das mulheres em idade reprodutiva, independente de querer engravidar ou não querer engravidar. Na idade reprodutiva, até os 44 anos, vamos chamar assim, qualquer mulher que for pesquisar endometriose, 10 a 14% delas vão ter endometriose. Algumas com uma manifestação de dor, mesmo que não queiram engravidar, e nessa pesquisa se acha endometriose. E das mulheres que querem engravidar e não conseguem, até 50% delas têm o diagnóstico de endometriose. Por isso, é fundamental, em qualquer pesquisa básica de endometriose, logo no início de uma pesquisa, fazer a pesquisa da endometriose. Então, Matheus, eu vou fazer aqui uma perguntinha para você explicar. Vou dar a palavra para você, a gente vai fazer um bate e volta para não falar só você, também vou fazer meus comentários mais ligados à parte reprodutiva. Perfeito. Vamos começar. O que é endometriose? Bem para começar, fase inicial. Tá certo. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Respondendo a primeira pergunta que o senhor me fez, hoje eu estou em Brasília e é um prazer muito grande fazer parte da equipe do IPGO, sempre podendo ajudar aí nas cirurgias, contribuindo da melhor forma possível, né? Como o senhor bem colocou, na questão infertilidade e endometriose, é uma doença aí que acomete 40% das pacientes inférteis. Então, é uma proporção muito grande dessa população que nós atendemos aí com muita frequência, né? E o que é a endometriose? A endometriose é uma doença crônica, inflamatória e progressiva. Então, as pacientes precisam entender que é uma doença que ela precisa ser acompanhada dia a dia, gradativamente, e ser tratada e ser encarada como uma doença crônica. Sempre precisamos estar atento à endometriose. Eu acho que é sempre bom deixar claro, quando a gente fala da doença inflamatória, é preciso deixar muito claro, que todas, associando já algum tratamento natural, sempre é recomendável, quando ela procura um nutricionista, um nutrólogo, eles sempre complementam ao tratamento alimentar com uma dieta anti-inflamatória. E é importante
e eu vou falar isso mais depois, tem perguntas a respeito disso, lembrar sempre esse conceito. A endometriose é, sim, uma doença inflamatória. Aí vem mais algumas perguntas assim, que eu já comentei na introdução, qual é a prevalência de pacientes infectos com endometriose, perguntaram isso, e eu já comentei na introdução que a endometriose compromete até 50% dos pacientes que desejam engravidar. E me responda aqui, quais são os tipos de endometriose? Estamos só numa parte bem inicial. Quais são os tipos de endometriose? De maneira muito didática, né, nós podemos dividir a endometriose em 3 fenótipos, que são chamados, que é a doença superficial, a doença profunda, né, que acomete os órgãos pélvicos, o intestino, né, e a doença ovariana, que essa é de grande importância, aí, principalmente quando nós falamos em infertilidade. Já que o ovário é o órgão nobre da reprodução, isso eu não preciso nem reforçar, né, doutor Arnaldo? O quão é importante... Mas eu vou ampliar essa resposta. Se alguém pensa que a endometriose só fica no ovário, na pelvis, no intestino, não. Ela se estende, se encontra a própria endometriose no diafragma, em cicatrizes cirúrgicas, na região umbilical, até em pulmão, até no coração já se achou o foco de endometriose. E não é tão absurdo assim. Você procurar uma doença dor abdominal e achar foco de endometriose em outros órgãos. E eu dou um exemplo de uma pergunta que fazem com frequência, é se é possível ter um diagnóstico de endometriose pela conversa na primeira consulta, eu respondo que eu acerto muitas vezes em 80%. Muitas vezes já chegou o paciente com alguma queixa, faz parte das minhas perguntas, tem cólica, ela responde, tenho cólica forte. Tem dor para ter relações? Tem dor para ter relações. As menstruações são irregulares? Tem. Dói para evacuar? Dói. Você tem endometriose profunda. Nossa, como é que o senhor sabe disso? Outro médico demorou 3 anos para chegar a essa conclusão. Você está falando isso em 3 minutos? Eu falei, não, é provável. Aí eu pergunto, você tem dor no ombro? Dor no ombro? Não, eu tenho bursite. Não, você deve ter implante diafragmático. Então, muitas vezes, com uma simples conversa inicial, a gente consegue fazer o diagnóstico com uma grande probabilidade de endometriose. Então, precisa perguntar e falar durante a consulta. Isso é um lado que nós temos como filosofia no IPGO, fazer a pesquisa e o tratamento centrado na necessidade do paciente, ouvir o paciente. Sem dúvida, é sempre importante pensar na doença, né, doutor Arnaldo? Acho que o fato do médico pensar na doença direciona muito a anamnese e a história da endometriose costuma ser uma história muito típica de dor pélvica crônica associada a todos esses sintomas que o senhor acabou de relatar. De uma forma muito resumida e para todo mundo memorizar, a gente sempre perguntar pelos 5 Ds da endometriose, né? Que é a dismenorreia, dor para menstruar, a dor pélvica crônica, fora do ciclo menstrual, a disúria, que é dor para urinar, disquesia, dor para evacuar, e o último D, que é a dificuldade para engravidar, né? Então, de uma maneira didática, fica essa mensagem. Deve ficar atento. Bom, outras perguntinhas aqui. Vamos falar já bastante sobre intervenção cirúrgica. E aí sempre vem quais são as questões mais importantes. Eu vou deixar aberto aqui os comentários. Mas eu prefiro deixar fechado para não encher a tela e cobrir o Dr. Matheus com as perguntas. Mas vamos até comentar uma pergunta que veio aqui. Adenomiose é endometriose? Eu vou responder isso, que eu gosto de falar sobre a diferença entre endometriose e adenomiose. Então, a endometriose e a adenomiose são doenças provenientes do endométrio. Isso é uma coisa certa. A endometriose é quando aquele endométrio que reveste o útero internamente, que descama toda a menstruação com o sangue, ele pode, às vezes, ao invés de sair pela vagina, ter um caminho diferente. Ele pode retornar pelo útero, pelas tubas, e se implantar
no abdômen, no intestino, na trompa, no ovário, na bexiga, e aí é endometriose. Ou ele pode se infiltrar na musculatura do útero e adenomiose. Até quando os pacientes estão aqui presentes, eu dou a seguinte comparação. Imagine a minha sala aqui sendo o interior do útero e o endométrio cobrindo a minha parede. Quando ele sai por aquela porta da frente, é a vagina. Então, o endométrio deve descamar por aquela parede. Se esse endométrio, ao invés de descamar por aquela porta da frente, ele for para outra porta, que é a tuba, é endometriose. E se infiltrar na minha parede, é adenomiose. Portanto, essa é a explicação teórica que eu vou dar, que eu falei sobre a endometriose e adenomiose. Eu espero que tenha sido boa a minha explicação. Vamos falar um pouco sobre as cirurgias de complexidade cirúrgica. E aí, vamos falar sobre, em primeiro lugar, sobre a cirurgia da endometriose ovariana, que é um grande desafio. Endometriose que compromete o ovário é o grande desafio do cirurgião. Então, falar sobre a importância da técnica na endometriose ovariana. O ovário, de fato, é um grande desafio, principalmente quando a gente trata de infertilidade, né? Nós sabemos hoje que, apesar do desenvolvimento da técnica cirúrgica, do mais conservador que você procure ser com relação ao estroma ovariano, toda vez que a gente faz um procedimento sobre o ovário, nós vamos ter fatalmente uma queda na reserva ovariana. Eventualmente, isso pode prejudicar no tratamento, pode ser um prejuízo para o tratamento de fertilidade. Por isso, é muito importante uma avaliação prévia dessa reserva ovariana, né? E uma indicação muito precisa de se mexer, de se fazer a cirurgia no ovário. E, em muitos casos, qual tipo de cirurgia? Se nós vamos fazer, de fato, o stripping, né? Que é a remoção da cápsula do endometrioma através da videolaparoscopia, ou só uma drenagem daquele endometrioma para permitir os procedimentos, porque os procedimentos de tratamento de reprodução sejam realizados de forma mais eficaz. A discussão sobre cirurgia de endometriose ovariana sempre é complexa. Para falar um pouco mais sobre o endometrioma, existem as teorias, o que é o endometrioma. Uma teoria mais aceita é que ela seria um ponto de endometriose na superfície do ovário e haveria uma invaginação para o interior do ovário e formaria um cisto. E quando você tem essa cápsula que é responsável pela endometriose ovariana, você for retirar na cirurgia, sempre existe o risco de você, estirando essa cápsula, você levar junto também óvulos da sua reserva ovariana. Então, quando a gente fala strip, é tirar aquela cápsula. Existem outras estratégias que já foram indicadas, fazer cauterização, essa vaporização, muitas coisas já foram indicadas. E o grande receio sempre é como é que devemos operar. Mas eu quero deixar claro uma coisa também importante. Tudo depende do cirurgião que vai operar, da técnica utilizada. Muitas vezes a pessoa, assim, você tem um cirurgião geral que é altamente qualificado, faz cirurgias extremamente sofisticadas, complexas, mas se ele não tiver uma noção clara sobre a endometriose ovariana, sobre a importância da reserva ovariana, porque a preocupação de ter com a reserva ovariana é uma coisa muito mais de quem lida com mulheres inférteis. Às vezes o cirurgião é tão preocupado com a técnica e esquece que aquela mulher quer engravidar, ele quer deixar a cirurgia limpa, bonitinha, mas tira demais. Ela não volta mais a ter endometriose, mas levou metade do ovário embora. E aquela reserva ovariana, para quem já entende, ela tem um antimileriano de 3,5, depois a cirurgia cai para 1,5 e depois pode continuar caindo. Então, a cirurgia de endometriose no ovário, ela deve ser indicada com muitos critérios. Eu vou dizer alguns deles. Em primeiro lugar, se for um endometrioma pequenininho de 3, 4 centímetros, não opera. Se ele for maior que 4, 5, 6 centímetros, pode operar. Mas se ela tiver, aí tem que avaliar a idade da paciente. Se ela for para uma fertilização in vitro, primeiro se tira os óvulos,
se congela os óvulos ou os embriões, dependendo do momento da vida dela, se ela for casada, se ela for solteira, e depois se faz a cirurgia se for necessário. Entretanto, algumas vezes o endometrioma é tão volumoso que impede que nós, da reprodução, tenhamos acesso com a agulha àquele endometrioma. Isso dificilmente acontece, porque você, na hora da punção, você empurra um pouquinho para cá, ajeita para cá, a gente consegue aspirar. Então, a indicação cirúrgica do endometrioma é feita com muito critério. Mas eu vou comentar uma história para você, Matheus, que eu vou dizer que eu mandei para você de um congresso que vai ter agora do CEUD, que é uma sociedade, mandei para você isso, hein? Que vai ter do pessoal do Chapron, que é um profissional maravilhoso, e nós temos a maior admiração. E num congresso fizeram a seguinte pergunta, que foi um debate. Se você tiver uma paciente jovem, com 22 anos, solteira, que tem muita dor pélvica e tem uma endometriose também, atrás do útero, que compromete o intestino e também compromete o ovário que está aí com endometrioma. A pergunta é, o cirurgião que vai operar essa paciente vai operar tudo aquilo que pode gerar dor, que é aquela endometriose profunda que está no intestino, ali na ilha da pelvis, mas deve também retirar o seu endometrioma, podendo comprometer a sua reserva ovariana, ou simplesmente pode fazer uma punção. Eu vou avisar que no fim desse debate, cada um ficou com a sua opinião, não se chegou a uma conclusão nenhuma, porque realmente depende muito da habilidade do cirurgião e da vivência de cada um. Mas me dá a sua opinião numa dúvida cabeluda como essa. Tá. Essa é difícil, viu, doutor Arnaldo? Mas assim, nós estamos diante de um quadro de uma paciente jovem, né? E que nós imaginamos que ela tenha uma reserva ovariana muito satisfatória, né? Eu acho que o primeiro detalhe, antes da cirurgia, é a avaliação dessa reserva ovariana. O segundo detalhe, como o senhor já comentou muito bem, é o tamanho desse endometrioma. Qual é o tamanho desse endometrioma? É um endometrioma maior do que 4 centímetros? Existe a indicação de mexer esse endometrioma, né? E sempre lembrar do conceito cirúrgico, do one-shot surgery. A gente deve resolver o problema da endometriose com uma cirurgia só, uma cirurgia que seja completa, tentar remover o máximo de doença possível, né? Dentro desse cenário, ela tendo uma boa reserva ovariana, tendo um endometrioma maior do que 4 centímetros, eu, como cirurgião, fico tendendo a operar essa paciente e tirar os focos de endometriose. Isso se, no momento, ela tem alguns sintomas álgicos, ou se ela está tentando engravidar, se ela já tentou engravidar e teve falha nas suas tentativas. Caso contrário, eu acho que a melhor atitude, até o momento correto, é optarmos aí pelo tratamento clínico, controlar a doença até o momento oportuno da cirurgia. Eu acho que realmente é um assunto, é complexo o caso, não é o tipo do caso que chega para mim, porque meninas de 21 anos não vêm me procurar, se bem que eu falei que não vêm me procurar, mas eu gosto de contar de algumas histórias bem-sucedidas da endometriose. Eu falei que não tem ninguém de 21 anos, mas eu tive um caso que eu conto com frequência, porque foi muito bonito, uma jovem de 22 anos que veio com a mãe, e o problema dela era dor pélvica. Ela tinha muita dor. Ela morava no interior, não conseguia ter namorado, não saía de casa, porque a dor dela era tão forte que ela não tinha nem vontade de namorar para não ter relações. Ela era bem depressiva e era uma endometriose que comprometia o intestino, tinha um grande comprometimento da pelve. E nós operamos. E foi muito bem sucedida a cirurgia, passou uns 3 meses, um retorno, ela veio aqui, aquela jovenzinha que tem um olhar deprimido, cabisbaixa, chateada, ela entrou com aquele olho arregalado, brilhante, eu perguntei, você está namorando? E ela falou, como é que o senhor sabe? Eu conheço esse olhar de felicidade. E a mãe falou, doutor, mudou a vida dela a cirurgia, é uma menina alegre e feliz. E eu gosto de falar de mais um caso também. Matheus, eu convidei você, mas eu vou lembrando das histórias, eu vou falando. Alguém pergunta se a endometriose pode levar a problemas depressivos ou emocionais. Olha, sim, pode.
E uma das histórias que eu tenho aqui que chamou a atenção era uma paciente que tinha um diagnóstico do psiquiatra de ser bipolar, que ela tinha alterações, flutuações do comportamento absurdas. E ela tomava remédio pela sua bipolaridade. E assim, a pessoa muito tranquila, mas ela tinha esse diagnóstico do psiquiatra. Ela queria engravidar também e nós optamos por operar. Nos primeiros 3 meses já diminuiu a medicação, tratamos, engravidou e acabou o seu problema psiquiátrico. Conclusão, a endometriose é uma doença multissintomática, pode dar qualquer coisa. Então, mais uma razão, tem que estar atento ao diagnóstico da endometriose. E a gente recebe muitas pacientes que demoraram muito. Essa vou deixar para você comentar, que é o problema da endometriose. Quanto tempo, em média, demora uma mulher para ter um diagnóstico de endometriose? Essa pergunta, essa resposta, não sei qual que é, eu considero dramática. Fala desse assunto, Matheus. Não, é muito dramático mesmo, doutor Arnaldo. A gente percebe que as pacientes sofrem muito até terem o diagnóstico correto da doença, né? Na literatura mundial, a gente encontra os relatos de em torno de 7 anos para se fazer o diagnóstico da doença, desde o início dos sintomas. 7 anos é muito tempo, é muito tempo. Então, o médico precisa estar atento aos sinais de alerta aí com relação à endometriose. Acho que a dismenorreia, que é a dor menstrual, é o principal deles. E, de fato, a endometriose e as alterações psíquicas, elas andam juntas, né? Não posso dizer que elas são causa e efeito, mas a diminuição da qualidade de vida, a dor crônica que a doença traz, ela predispõe mesmo a quadros depressivos. Você percebe que as pacientes, é nítido, né, que as pacientes elas são mais acometidas por fibromialgia, né, e outras doenças que podem alterar o humor e diminuir a qualidade de vida. Uma coisa que é muito, muito passível de se notar é a melhora do quadro completo dessas pacientes após o tratamento adequado, seja ele o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico, né? Como padrão ouro para as pacientes sintomáticas com dor, pacientes com dor, né? Quando a gente trata cirurgicamente, o ganho em qualidade de vida é muito, muito, muito importante. Tá. Aí tem uma pergunta que apareceu agora há pouco, fez o seguinte comentário, se a endometriose atrapalhava a implantação embrionária. Essa pergunta, é só para responder, a live vai ficar gravada assim, vai ficar depois no meu Instagram e vou passar para o Matheus também. Olha, eu já vi vários comentários, eu vou dizer a minha opinião particular de muitos profissionais também, e a explicação é clara. Se a endometriose é uma doença inflamatória e a inflamação atrapalha a implantação embrionária, tanto é que quando vocês vão na nutricionista, Matheus sumiu aí, Matheus. Eu vou continuar falando, Matheus. Você vai numa nutricionista, ela dá uma dieta. O Matheus sumiu, mas eu vou continuar falando, viu? Vou esperar ele voltar. Se a endometriose é uma doença inflamatória, ela atrapalha, sim, a implantação. No meu entender, deve-se tratar a endometriose antes de fazer a transferência embrionária. E quando eu falo tratar, eu não estou falando tratar cirurgicamente. Estou de olho aqui no Matheus para ele voltar, tá? Não é cirurgicamente, é fazer um tratamento clínico. Tá de olho e já aproveitando uma resposta numa pergunta que apareceu anteriormente, se quem tinha endometriose tem adenomiose. Sim, a associação de endometriose com adenomiose é muito frequente, tá certo? Muito frequente. Então, é importante tratar. Então, adenomiose e endometriose andando juntos devem sim ser tratadas. Eu vou olhando aqui, vendo algumas perguntas. Devo procurar uma nutricionista? Adoro que você procure uma nutricionista. Elas são ótimas. Mas procure uma nutricionista que tenha foco na fertilidade e na endometriose. Elas sabem como lidar. Nós temos aqui uma nutricionista, a Maria Isabel, que é excelente. Ela lida muito bem com isso. Alguém perguntou, já tomei Pietra. Alguém ficou muito feliz por nossos comentários aqui. E aí, o Pietra eu gosto mais ou menos, mas enquanto o
Opa, Matheus voltou aqui. Cadê você, Matheus? É comum, toda vez que nós temos essas lives, sempre dá algum problema. Opa, voltou. Estou de Está no volta. script. Olha aqui, ó. Pronto. Aqui, olha, uma fã sua, em 2015, foi operada pelo Dr. Matheus Rossin, tinha endometriose profunda. Olha aí. Já tem um comentário. Sorte sua. Sorte sua. Você é uma privilegiada. Deve estar excelente. Que bom. Alguém perguntou como engravidar, já que eu comecei a responder, como engravidar com uma adenomiose, vai depender mais uma coisa, já que endometriose são semelhantes em alguns aspectos, é muito importante no diagnóstico de adenomiose saber classificar o grau de comprometimento do útero pela adenomiose. Tem adenomiose que infiltra um pouquinho no útero. É uma endometriose superficial, né? Como é que ele descreve? É uma endometriose inicial, pouquinho. Se essa adenomiose infiltra mais do que 50% da musculatura uterina, é uma adenomiose grave. Aí é um tratamento. Um tratamento clínico com medicamentos que bloqueiam os hormônios e atrofiam aquela adenomiose. Quanto tempo... Eu já vou respondendo perguntas que todo mundo faz, que eu estou acostumado, por isso que eu vou responder. Quanto tempo dura um tratamento de adenomiose? Vai depender do grau de adenomiose. Se é uma adenomiose inicial, 1 ou 2 meses no máximo. Já tive casos que demorou 6 meses, até um pouco mais, porque a gente não conseguia ajustar a medicação para bloquear. Existem vários medicamentos, e não vou entrar nesse detalhe aqui. Se a paciente tiver adenomiose, pode, depois do tratamento, tentar uma gestação natural? Pode sim, mas vai depender um pouquinho da sua idade e da sua reserva ovariana. Se tiver 40 anos, baixa a reserva ovariana, você bloqueia 6 meses, e aí vai tentar naturalmente? Não. O que é que você faz? Você faz uma estimulação ovariana, aspira os óvulos, forma os embriões, congela esses embriões, trata a adenomiose e aí põe de volta o embrião depois de tratar a adenomiose e os resultados são excelentes. Já entrando na cirurgia Tem uma outra robótica. pergunta aqui, doutor Ronaldo, que acho que essa é para mim aqui. Ó. Quem tem adenomiose precisa retirar o útero se já tiver tido filhos? Então, não necessariamente, né? A adenomiose é uma doença que nós podemos controlar tanto clinicamente como cirurgicamente, né? Se o tratamento clínico, após a paciente ter gestado, não tiver surtindo o efeito desejado, a esterectomia, que é a retirada do útero, ela se torna uma opção sim, né? E é sempre importante lembrar que as pacientes que têm endometriose, 80% delas vão ter adenomiose em algum grau, né? Então a resposta é não necessariamente a paciente precisa tirar o útero por conta da adenomiose. Mas só porque eu tenho que complementar, eu tenho os meus problemas. Eu odeio quando alguém quer tirar o útero. Tira o útero? Como tira o útero? Mas eu já tive meus filhos, mas não vai tirando assim o útero. Agora, estou com gastrite, estou com úlcera, tiro o estômago. Não. Eu procuro preservar aquela anatomia. Estou falando que isso é um ponto de vista, e eu gosto de fazer o seguinte comentário. Todos os médicos são excelentes, mas da mesma maneira que o marido e a mulher vivem muito bem, mas tem conflitos de opiniões, nós podemos ter conflitos de opiniões. Ele acha isso, eu acho aquilo. Não é que ele está certo, eu estou errado, ou vice-versa. São experiências que cada um tem. Então, quando alguém fala, vou tirar o útero, nós fizemos há pouco tempo uma cirurgia de retirada de um mioma enorme, desse tamanho, de uma paciente jovenzinha, que tinha indicação total para retirar o útero. Queriam retirar. A menina não tinha filho. Fizemos uma cirurgia maravilhosa, super bonita. O útero ficou íntegro. E ela já tinha uma indicação de outros que, por facilidade do médico, tira o útero. Porque a miomectomia de mioma grande é uma cirurgia trabalhosa. E uma cirurgia desse porte, eu preciso realmente do Matheus do meu lado. Tenho que fazer para você, eu preciso de você. Porque
O problema da miomectomia, esses miomas grandes, é que é um sangramento abundante, dá trabalho. E precisa lá fazer uma ligação de uma das artérias, para evitar que venha corrente sanguínea e não sangue demais. E a paciente não sangrou nada. Agora, esta habilidade, doutor Matheus, é uma coisa muito técnica. E olha, sem você estar exagerando, precisa ser muito bom para fazer isso, Matheus. Você sabe que eu acho você. Era demais. E por isso Muito que obrigado, eu vou ter que falar assim que, Matheus, eu não vivo sem você nesse item, lógico. Mas esse caso foi muito emblemático mesmo, um mioma muito grande. E depois que... Isso a gente tem feito de rotina, né, doutor Arnaldo? Essa ligadura temporária da artéria uterina, que é uma tática que ajuda muito, muito na cirurgia e nos deixa muito tranquilo com relação à preservação do útero. Tem muitas pacientes que têm medo a se submeter à miomectomia, com medo de essa cirurgia se tornar uma esterectomia, retirada do útero. E através dessa técnica, onde a gente consegue controlar muito bem o sangramento, nós melhoramos a miomectomia, melhoramos a extração do mioma, facilita a extração do mioma e certamente a preservação uterina, o que é o foco dessas pacientes, né? Muito importante preservar a fertilidade, sem dúvida nenhuma. Sempre tem tantas perguntas aqui que eu não consigo dar conta de tantas perguntas que chegam aqui, né? Sobre retirada do útero, olha, eu detesto tirar o útero, eu gosto de preservar ao máximo. Eu tive muitas situações de pacientes que vão em outros profissionais, tira tudo, não tira nada, preserva. E eu vou dar para vocês uma coisa muito interessante. Eu não indico retirar o útero, porque você imagina uma mulher que tem 3 filhos ou 2 com 43 anos, prole constituída. Não se admire se no decorrer da vida dela houver uma separação e ela casar outra vez com um homem mais jovem que não tem filhos. Que não tem mais óvulos porque está praticamente na menopausa, mas nós fazemos ela ter o seu filho com óvulos doados. Alguém poderia achar, isso quem não tem experiência não acontece. Acontece e muito. É muito comum você ver pacientes hoje em dia com 48 anos que casam com um jovem de 32 anos, por exemplo, que não tem filhos, elas querem ter. Se vocês tirarem o útero, ela vai perder essa oportunidade. Uma pergunta que tem aqui, estão várias aqui, já falamos sobre quando é indicação cirúrgica. Aqui, a endometriose prejudica, essa é para você, a capacitação dos espermatozoides? Essa veio para você, essa, hein? Pois é. A endometriose, como nós já comentamos, é uma doença inflamatória, né? E essas citoquinas, essas substâncias inflamatórias, elas vão alterar tanto o movimento ciliar das tubas uterinas, né? As tubas que levam o embrião, carregam o embrião para dentro do endométrio, então esse movimento ele fica prejudicado, e o movimento do cílio do espermatozoide, da cauda do espermatozoide, também fica prejudicada. Então o espermatozoide ele precisa atravessar o canal endocervical, passar pelo buco endocervical, pela cavidade endometrial, que é onde acontece o processo de capacitação dele para ele poder fecundar o óvulo. Então, se o cílio não funciona de uma maneira correta, a endometriose acaba afetando essa capacitação do espermatozoide, né? Todo mundo pensa só no dano que a endometriose pode causar à mulher, mas ela também afeta o espermatozoide. Isso é uma coisa muito interessante da doença. Eu fico muito feliz porque hoje nós temos os gêmeos Youssef e Omar, que são moças que nasceram porque não retirou o útero. Essa é uma prova. Realmente, se tivesse retirado o útero, não é a Karim, não sei como é que o seu nome inteiro, que está a Karima BR. Você não teria o Youssef e o Omar. Aqui, assim, a laparoscopia, essa é uma boa pergunta e depois vou dar para você e depois eu vou fazer algum comentário. A laparoscopia é indicada para pacientes com diagnóstico de trompas enoveladas? Essa pergunta é boa e ela é bem ampla a resposta. Fala a sua parte e eu vou falar outro depois. A videolaparoscopia é um método cirúrgico que permite que a gente tenha uma visão
dos órgãos pélvicos, inclusive das tubas uterinas, né? No caso da suspeita do enovelamento tubário, né, a videolaparoscopia pode nos ajudar de forma muito significativa, a ponto de reconhecer qual é esse grau de enovelamento, né, e permitir a correção da anatomia dessas tubas, em algumas circunstâncias. Então, levando isso em consideração, a laparoscopia, sim, é um exame importante para quem tem um exame não, cirurgia, né? Importante para quem tem as tubas entubadas. Então, aí é um comentário que eu gosto de fazer o seguinte. Vira e mexe, a gente vê nas lives as pessoas falando quem tem endometriose tem que fazer fertilização in vitro. Não é sempre assim. Tudo deve depender. São pessoas que falam tanto do tratamento individualizado, depois foi uma regra como essa. E eu vou mostrar a diferença. Se eu tiver uma paciente com 30 anos, uma ótima reserva ovariana, o marido tem um espermograma excelente e tem as tubas enoveladas por uma provável endometriose. Fazer a fertilização in vitro ou a laparoscopia. É lógico, depende de uma conversa franca com o paciente. Ele pode ter medo de cirurgia, pode ter seus receios, eu vou até entender muito bem. Mas se você perguntar, mas pode, nesse caso, fazer uma laparoscopia? Sim, nós fazemos muitas cirurgias para a recuperação da anatomia, a restauração da anatomia em prol da fertilidade. Eu tenho colocado muito nas cirurgias que eu faço, quando eu faço sozinho com o Matheus, cirurgias de restauração da anatomia em prol da fertilidade. É claro, se for uma mulher de 39, 40 anos, que tem uma reserva ovariana baixa, você não vai fazer uma cirurgia para restaurar a sua anatomia, porque o tempo que vai demorar para você saber se deu certo ou não uma intervenção vai ser um tempo muito grande. Mas se ela tiver 30 e poucos anos, uma ótima reserva, você pode fazer uma tentativa, porque se nós conseguirmos sucesso na cirurgia, ela poderá ter muitos filhos naturalmente. E como para tudo ter uma história, eu vou lembrando de algumas histórias, e é isso que vale a pena ou não. Eu recebi uma paciente aqui um tempo atrás, que eu tinha feito um tratamento, mas não me lembrava dela, porque ela era muito antiga. Mas não estava com o prontuário, não abriu aqui o prontuário no computador naquele momento, eu não lembrava, e não conseguia lembrar os detalhes, sabia que tinha algum detalhe importante. Foi indo lá ver, porque um colega indicou para colocar simplesmente o Mirena. Muito bem. Eu não inteirava, aí deu estar, eu lembrei, era uma história muito interessante. Ela tinha uma obstrução tubária por endometriose, era uma paciente jovem, e aí nós fizemos a cirurgia para desobstruir as tubas. Ela jovem, uma boa reserva, um marido com ótimo sêmen. Quando eu fui fazer a cirurgia, estava totalmente obstruída. Para fazer esse tipo de cirurgia, a gente tenta achar onde está a obstrução, passava um cateter de um lado e não passava. E fui cortando as tubas até achar onde ela não estava comprometida. E era tão comprometida que quando eu consegui passar, tive que tirar um bom pedaço da tuba, juntar os dois pedacinhos, e ela ficou com duas tubinhas piquititicas, desse tamanho assim. Falei para ela, olha, tentamos o possível, mas a sua chance de engravidar naturalmente é mínima. É possível, as suas tubas são muito curtas, deve ter no máximo 2, 3 centímetros, eram bem pequenininhas. Como Deus está no comando de tudo, essa paciente engravidou 3 vezes e fez laqueadura. Então, a intervenção cirúrgica para a recuperação e restauração da anatomia tem as suas indicações precisas e tem uma publicação recente na Fertility falando quando é indicada a cirurgia. E essa é uma das indicações que, para quem sabe fazer intervenção, não estou menosprezando outras pessoas, mas às vezes o colega não tem essa experiência. Para quem tiver experiência, é uma boa indicação quando realmente estiver indicado, tá bom? Estou falando demais, né? Matheus, daqui a pouco... Foi perfeito. Então, vamos falar agora sobre algumas coisas, sobre vantagens da cirurgia robótica. Pronto, agora é tudo para você. Bom, a robótica, ela é uma modalidade de cirurgia minimamente invasiva, né? E tem ganhado espaço cada vez mais, inclusive na endometriose. A cirurgia robótica, ela traz algumas vantagens em termos de qualidade da cirurgia, porque ela permite uma visualização melhor
do sítio cirúrgico, do campo cirúrgico, né? A robótica ela dá uma visão em terceira dimensão, diferente da videolaparoscopia, que permite uma visão em 2 dimensões só. Existem aparelhos de videolaparoscopia que dão essa visão tridimensional. O robô, ele tira um pouco daquele tremor que o material, que o cirurgião pode ter, ganhando em precisão a cirurgia. E tem alguns recursos da robótica, como o uso de alguns fármacos, alguns contrastes, que permite uma melhor visualização da anatomia pélvica, principalmente o ureter, né, e da vascularização dos órgãos pélvicos. Então, eu acho que com a avançada tecnologia, a cirurgia robótica, de fato, vai ser incorporada ao tratamento regular aí da endometriose, e sem dúvida nenhuma, tanto nós, médicos, cirurgiões, os médicos da reprodução humana e as pacientes vão colher os frutos dessa evolução aí, dessa transição entre cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica, sem dúvida nenhuma. Eu gosto de comentar da cirurgia robótica, como sou uma pessoa que trabalha há algum tempo e faço laparoscopia há muito tempo. Eu lembro de um congresso antigo, quando mostraram pela primeira vez um robô, dizendo que era possível você estar numa cidade e operar na outra através do robô. Eu nunca achei que estaríamos no ponto que estamos agora. E tem um comercial que eu gosto de comentar, eu não sei se eu vi na televisão ou parece na internet, sobre o robô, que é uma propaganda muito bem feita, que é o Da Vinci, que é o robô mais comentado, que mostra dois momentos nesse vídeo. Um médico com um casamento muito bem na Itália, com a paisagem de fundo do mar da Itália, parecia Puglia, aquela região, está indo chique, alinhado, o médico com a família, entrando num casamento. Numa outra pegada, mostra uma família entrando desesperada num hospital. Então, eram 2 pegadas. Ele num casamento, numa cerimônia de um casamento, e na outra pegada, uma família desesperada entrando no hospital. Aí ele recebe uma mensagem, e aí ele vai para fora, e com gestos assim no ar, ele opera a paciente, ou só com gestos assim no ar. É uma coisa futurista, mas como o mundo caminha com uma tal velocidade, eu acho que logo, logo vamos ter toda essa parte virtual de você colocar uma imagem e conseguir olhar e operar assim no ar. É incrível a evolução. E, aliás, nós observamos sempre assim, a evolução de detalhes da medicina são incríveis. Nós estarmos falando agora como nós estamos, realmente já é uma coisa incrível se você imaginar a volta ao passado, como era algum tempo atrás. Então, quais as vantagens da cirurgia robótica? Eu falei. A cirurgia é a melhor opção para restaurar a fertilidade, dependendo do caso, né? Tem casos que não tem jeito. Então, assim, tem caso. Mas tem muitas cirurgias que a gente faz cirurgia de endometriose profunda. Se a paciente tiver uma boa reserva, você pede um tempo, vê se ela engravida naturalmente, e temos um alto índice de sucesso por gestação espontânea após a intervenção de endometriose profunda. Sempre quando alguém pergunta que eu tenho endometriose, eu devo operar primeiro ou fazer a fertilização? E aí vai um conceito que eu gosto de deixar bem claro. Se a paciente, isso é um conceito que nós vamos falar porque é muito importante essa ideia. A paciente vem com uma dor discreta e tem uma endometriose profunda que compromete o intestino, tem implante na bexiga, mas não tem muita dor e quer engravidar. E a gente já percebe que espontaneamente não vai ter chance. O que fazer? Operar primeiro ou fazer a fertilização in vitro? Olha, eu sou muito claro quando dando opinião, aí eu vou falar, você complementa depois. Muitas vezes eu gosto de dizer que eu tenho medo de cirurgia. Quando eu digo medo, não é um medo de insegurança, é um medo de você, olha o que vai fazer. A cirurgia realmente é necessária? Eu me pergunto, se for alguém da minha família querida, eu operaria? Então, nesses casos, a gente faz primeiro a fertilização in vitro, tem os embriões, a gente tenta primeiro o paciente engravidar com um tratamento clínico de 2, 3 meses, vai depender do grau de complexidade da endometriose, e depois, se tiver insucessos repetidos, você pode pensar
em operar. E eu vou botar bem aqui um divisor de águas. Uma coisa, se ela tiver uma dor lancinante que compromete a qualidade de vida dela. Aí é outra coisa. Você vai cuidar da sua qualidade de vida, como eu comentei, de uma mocinha que tinha dor, não conseguia nem namorar. Caso contrário, primeiro a fertilização e depois a cirurgia. Já falei, agora comenta você, Matheus. Não, perfeito o raciocínio, doutor Arnaldo. Concordo, eu acho que as pacientes que são pouco sintomáticas, né, oligossintomáticas, e que buscam a gestação, o primeiro tratamento é o tratamento de reprodução humana, é o tratamento de fertilização. Na falha desse tratamento, aí nós complementamos ele com cirurgia. E detalhe, a paciente ela volta para o tratamento de reprodução após a cirurgia, muitas vezes, né? Uma coisa interessante é que nós adotamos agora também nos nossos procedimentos o Endometriose Fertility Index, né, que é uma maneira de você estadiar o paciente cirurgicamente e observar quais são as chances e qual a melhor alternativa para ela engravidar depois de uma cirurgia de endometriose. Né? E tudo isso vem de encontro aí, com a opinião da Sociedade Americana de Reprodução, né, a SRM, e as instituições e a Sociedade Europeia também, que é a ESHRE, que recomenda o tratamento cirúrgico após a falha do tratamento de reprodução assistida. Então, esse é um protocolo internacional e que a gente também segue no IPGO, sem dúvida. Eu acho que, como eu comentei a história do útero, eu procuro ser sempre conservador. É claro que às vezes a gente se frustra e fala, poxa vida, se eu tivesse operado antes. Claro que a gente comete alguns erros, entre aspas, erros, né? Se eu soubesse que tivesse operado antes, mas eu penso pelo avesso. Qualquer cirurgia, com mais cuidado que tem, a gente não tem complicação, mas você tem que pensar, é realmente necessária a intervenção cirúrgica? Mas aí tem casos que não tem jeito. Eu tenho a tranquilidade de dizer, eu só faço cirurgias quando me sentir muito seguro que operaria qualquer pessoa da minha família querida, filha e tudo. Seria uma indicação. Leila fez um comentário aqui que tem que ter fé. Eu gosto de dizer para você, quando a gente opera consciente, bem consciente, com a inspiração, com técnica e com a fé. A gente trabalha porque eu ponho sempre nos dizeres que eu trabalho com a ciência, com a inspiração e com a fé. Eu falo assim, eu não quero que alguém pense que não é que eu sou beato, não. Mas é que o mundo obriga a acreditar em algumas coisas que precisa Deus ajudar, porque quem quer engravidar e não consegue, sabe das histórias que nós temos, impossíveis e tudo dá certo. Bom, já falamos sobre a reserva ovariana, falamos sobre isso, mas agora também essa pergunta, depois que faz a cirurgia de endometriose, no seu entender, deve-se fazer um tratamento clínico complementar? Sim, não ou depende? Muito bem, eu vou no depende, né? Depende de qual o grau, qual o estadiamento da doença, se é um estádio 1, 2 ou 3 ou 4, né? E como foi essa cirurgia? A cirurgia, nós conseguimos fazer uma remoção completa dos focos de endometriose. Essa paciente ela não tem desejo imediato de engravidar, né? Então, são essas coisas que a gente deve considerar. Vou dar um exemplo. A paciente ela tem uma cirurgia muito exuberante, uma doença muito exuberante, fez o procedimento cirúrgico, conseguimos a remoção completa dos focos de endometriose. Essa paciente, se ela deseja engravidar, ela fica sem o tratamento clínico, né? Agora, uma paciente com o mesmo quadro exuberante de doença, a cirurgia, nós percebemos que por tática foi optado por deixar um pouco de doença, eu acho que essa paciente merece uma complementação clínica, se ela não desejar estar, né? Então, é muito importante avaliar o quão eficiente, o quão satisfatória, na verdade, foi essa cirurgia referente à remoção dos focos de endometriose. Eu acho que realmente assim, nós temos uma combinação perfeita entre nós dois, nós temos essa sintonia, pelo menos em algumas coisas a gente pensa igual, não é obrigatório pensar igual, já falei que isso é que nem coisa de marido e mulher, eu concordo, você não concorda, mas uma boa assim, eu tenho minhas convicções, e aí estou sempre aberto
a novos aprendizados. Eu mudo de ideia para muitas coisas. Eu tenho minha mulher fala que eu mudo de ideia toda hora, eu mudo mesmo. Mudo porque eu estou sempre procurando rever meus conceitos para mudar. Eu já tive época que eu gostava de fazer um bloqueio permanente, outras vezes agora não tanto. Mas eu acho que tem que ser esse mesmo o detalhe. Cada caso, como sempre, é diferente do outro. Perguntou aqui, mulheres com endometriose têm maior risco de aborto? Ele está perguntinha capciosa, hein? Vou falar para você. Quer falar você? Qual a sua opinião? Não, o que a gente observa, o que tem de relato na literatura médica internacional é que sim, as pacientes que têm endometriose, elas têm uma taxa maior de abortamento, né? Agora, não é uma causa direta do abortamento. Eu vou dizer para você, a endometriose é uma das patologias que tem mais controvérsias e conflitos. Para você ter uma ideia, esse congresso que eu falei para ele que vai ter um agora, que eu já fui várias vezes no congresso deles presencial, ficar 3 dias falando só sobre endometriose é porque tem muitos conflitos mesmo. Agora, se a endometriose, o que ela pode causar na gravidez? O que ela pode causar? Ela pode levar a parto prematuro? Pode. Pode levar a placenta prévia? Pode. Pode levar ao abortamento? Pode. Agora, você vai operar todo mundo por causa disso? Não, porque não é estatisticamente uma coisa muito grande, muito maior. Agora, se você tiver uma paciente com aborto, essa pergunta, eu já vou... Aliás, eu observei aqui que muitas perguntas que enviaram, sem querer, eu vou respondendo, porque as perguntas que a pessoa me encaminham se baseia no meu dia a dia. Então, eu vou já respondendo sem querer, estou respondendo todas. Uma paciente tem aborto de repetição e tem endometriose. Olha, antes de você chegar na endometriose, tem que excluir tanta coisa, causas genéticas, trombofilia, se tem endometrite, se tem adenomiose. A adenomiose é mais importante que a endometriose para abortamento. Então, é uma coisa que tem que descartar. Depois disso tudo, se ela tiver endometriose, você não achou mais nada, inclusive você pesquisou a causa masculina, aí você vai pensar na endometriose. E aí você vai falar, o que eu faço com esse caso? Depende da idade da paciente. A idade sempre é um divisor de água. Uma coisa é você conversar com uma paciente com 30 anos e outra coisa, uma paciente que tem 40 anos. Se ela tiver uma reserva ovariana boa, você pode tratar clinicamente, ver o que acontece, ou até fazer uma cirurgia, ou talvez você pode já fazer uma fertilização. Para como todo mundo quem estiver nos vendo, aquela coisa que a gente fala sempre repetidamente. Tudo vai depender de cada caso. Tá bom? Alguém perguntou já como a endometriose afeta a fertilidade. Fala você aí, Matheus, que eu também falo. Isso é muito bacana, né? A endometriose ela pode afetar a fertilidade de 2 formas. Uma coisa que é muito clara e até intuitiva é a alteração anatômica que a doença causa nos órgãos pélvicos, principalmente as tubas, né? E outra forma com que ela prejudica a fertilidade da mulher é através da resposta inflamatória, desse estímulo inflamatório que ela provoca e a imunomodulação da endometriose, que prejudica na ovulação, tanto no número quanto na qualidade dos óvulos, torna o endométrio dessa paciente, o endométrio hostil à implantação do embrião, né? Diminui o batimento ciliar das tubas que carregam o embrião para a cavidade endometrial. Então, tem diversos aspectos, diversas formas de afetar negativamente a fertilidade. E é verdade isso aí. A distorção da anatomia é aquilo que nós falamos, se vale a pena operar quando tiver uma paciente jovem, com uma boa reserva e o sêmen bom. É muito importante ver o espermograma, né? Porque se você vai operar para restaurar a anatomia e, de repente, tiver uma distorção, um sêmen ruim, não adianta nada, vai para a fertilização in vitro. E a Leila, que está bastante intensa com as perguntas aqui, fez um comentário muito bom.
foi fazer um ultrassom, se é suficiente? Olha, diagnóstico de endometriose. Alguém já escreveu o CA-125. A gente nem liga mais para isso, não é, Matheus? É verdade. CA-125, tem muita sensibilidade e pouca especificidade. A gente nem liga para ele. Depois do exame clínico e a história clínica, tem 2 exames importantes: a ressonância magnética e o ultrassom com preparo intestinal. E aí vem assim, qualquer exame que você faz depende da máquina e do examinador. Não é qualquer pessoa que faz ressonância que consegue ver aqueles focos de endometriose. Não é qualquer pessoa que faz um ultrassom com preparo e vê os focos de endometriose. Nós somos pessoas, e nós sabemos, né, Matheus? Tem pessoas que sabem achar aquele ponto de endometriose. Então, um ultrassom simples não é possível. Eu faço ultrassom de rotina. Eu não consigo ver esses focos de endometriose profunda. Consigo ver uma endometrioma, uma alteração de anatomia muito grosseira, mas o detalhamento disso, também está acabando o nosso tempo, o detalhamento disso é só quem tem expertise mesmo. Então, tem que ser isso, é a ressonância e ultrassom, história clínica, e tem que ser uma coisa muito, com um especialista que tenha muita expertise no assunto. Matheus, está faltando pouco tempo, mas a gente vai continuar falando, se acabar, acabou, mas vai acabar já já, mas obrigado por você ter aceitado o convite para a gente falar. É um prazer tê-lo sempre somando nas cirurgias, que sabe que você é fundamental nesses casos complexos, ele sabe disso. E as pessoas que tiverem dúvidas podem se mandar para o meu e-mail, manda para o e-mail saúde@pj, lembre bem, saúde@pj, que a gente responde as minhas dúvidas e a do Matheus também. E essa live vai ficar... nossa, foi o último que o médico suspeitou. Entendi. Suspeitou. E essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Eu vou já concluir. E aí tá isso aí. Vamos falar mais uma coisinha. Enquanto não tirar a gente do ar, ainda vai falando, tá bom? Vamos continuar falando aqui. Né? Foi um prazer fazer parte aí dessa discussão. Foi muito produtiva. É sempre um prazer poder contribuir com a equipe do IPGO. Amanhã eu estou aí, viu, doutor? Pode contar comigo. Quem quiser marcar consulta com o Matheus também, cirurgias de alta complexidade, cirurgias oncológicas, ele está aqui atendendo o IPGO. Olha, eu vou... não acabar nunca, sabe que acabar às 9 horas, vou continuar falando. Eu vou aproveitando direitinho. Já vão tirar a gente do ar aqui. Vou fazer uma pergunta. Qual que é a importância da avaliação do hormônio antimileriano no pré-operatório das pacientes com endometriose? Eu acho que é importante para ter um antes e um depois, né? Então, se você quiser fazer uma avaliação, o hormônio antimileriano seu era 2,5. Você foi cauteloso, operou, e depois você fez a sua avaliação e caiu muito pouco. Então, você vai ficar mais tranquilo. Então, eu acho muito bom ter essa avaliação. A reserva ovariana, eu sempre, quando recebo aquelas consultas online, que a gente faz bastante atualmente, e vamos voltar a fazer tanto devido para o lockdown, que agora está vindo para valer aqui para nós também em Brasília, eu vejo a ficha, a primeira coisa que eu olho, a idade da paciente e a sua reserva ovariana. É o carro-chefe. Eu vejo qual o grau do problema. Se tiver uma paciente com uma reserva, um antimileriano de 3,5, nossa. 30 anos, antimileriano de 3,5, nossa. Presente de Deus. Aí eu vou ver o sêmen, vejo como é que é e fico feliz.